Lucas capítulo 7, do verso 1, ou melhor, do verso 11 até o verso de número 17, né? A quarta-feira nós lemos o capítulo 7 do 1 até o verso 10, falamos sobre a cura do servo de um centurião, e hoje nós iremos falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, a partir do verso 11 do capítulo 7 até o verso 17, e vamos ver o que Deus nessa manhã tem a falar ao meu coração e ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, Jesus Cristo, ele operou muitas curas, muitos milagres, muitos prodígios. Por onde Jesus passava, ele curava, ele operava milagres, ele expelia demônios, como também ele pregava o evangelho aos necessitados. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui, irmãos, Jesus Cristo, ele chega a essa cidade chamada Naim, né? Naquela época, Naim era uma cidade ali próximo à Galileia, né? O mar da Galileia, naquela região da Galileia. Era uma cidade pequena, cerca de 1.000 metros quadrados, e aquela cidade era tido como uma aldeia, né? Porque existia poucos moradores. Era próximo, cerca de 8 quilômetros de Cafarnaum, era onde Jesus também operou muitos milagres, maravilhas, né? Como por exemplo aquele homem que foi colocado quando Jesus pregava na casa dele, né? Aquele homem foi levado por 4 amigos, foi colocado no meio de Jesus. Jesus curou aquele paralítico lá em Cafarnaum. Então, essa cidade Naim, que era uma aldeia, era próximo a Cafarnaum, cerca de 8 quilômetros. Era uma cidade pequena, era uma aldeia, e era onde vivia muitas pessoas que eram pobres. Não existia muitas pessoas ali abastadas, ricas. E Jesus chega a essa cidade chamada Naim. Como diz aqui, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. É interessante observarmos que aonde Jesus ia, sempre, claro, os seus discípulos estavam com ele ali, para poder aprender com o seu mestre, e também uma multidão sempre estava seguindo Jesus, porque elas queriam sempre algo de Jesus Cristo, fosse uma cura, uma libertação, a ouvir o que Jesus tinha a dizer, e muitas vezes até algum benefício físico, material, né? Com alguma comida,
alguma coisa daquilo que Jesus Cristo podia oferecer para aquelas pessoas. E Jesus chega à porta daquela cidade chamada Naim, e na hora que Jesus chega, está saindo um enterro de um filho único de uma viúva. E é interessante a gente observar o porquê o escritor Lucas aqui, ele enfoca essa questão de ser filho do falecido para poder estar ali e casar com ele. Se não tivesse nenhum irmão, né, se não tivesse nenhum irmão que quisesse casar com ela, ou o falecido não tivesse nenhum irmão, aí é que ela poderia casar com outro homem, procurar um outro homem para casar. Se ela não tivesse nenhum filho, isso é doloroso, irmão. Se ela não tivesse nenhum filho, tudo que era do esposo ia para o Estado. Ou seja, ela não ficava com absolutamente nada. Mas, porém, se ela tivesse um filho, tudo que era do seu esposo que faleceu ficaria para o seu filho. É por isso que Lucas enfoca aqui para a gente essa questão de quando Jesus chega àquela porta, está saindo um enterro do filho único de uma viúva. Ou seja, essa mulher só tinha esse filho. Seu esposo já tinha morrido. Ela podia ainda desfrutar do que era do seu esposo, porque tinha um filho. Mas aí agora, essa mulher, ela perde o seu único filho. E aí, duas coisas muito dolorosas para aquela mulher está acontecendo. Primeiro, ela perde o seu filho, aquele que com certeza ela o amava, porque era o seu filho. E além disso, ela agora iria ficar desprotegida totalmente, porque ela não tinha mais esposo, não tinha mais filho, e agora quem é que iria cuidar dela? Não é isso? Então, naquela época, as mulheres não tinham a liberdade que se tem hoje. Naquela época, as mulheres tinham que ficar em casa. Se saísse de casa, teria que cobrir o rosto. Não tinha a liberdade que tem hoje. Só que aí, irmãos, acontece algo tremendo, algo grandioso, algo maravilhoso. Que quando o enterro vai saindo, né, isso na porta daquela cidade, a grande multidão ia seguindo aquela mulher e com certeza podia perceber-se o choro, o pranto daquela mulher e provavelmente de todos que estavam, ou a maioria que estava ali com ela, pelo sofrimento que aquela mulher estava passando. Mas aí no verso 13, irmãos, diz que vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus chega, irmãos, vê toda aquela cena, tudo que está acontecendo. E aí Jesus, ele se compadece. Jesus, ele pode perceber o sofrimento daquele povo, daquela mulher, a angústia que ela passava, porque Cristo, ele sonda a nossa mente, o nosso coração. E Jesus se compadece, e a compaixão de Cristo não é como a nossa. A compaixão de Cristo é muito maior, é muito grandiosa. E Jesus olha para tudo aquilo e traz uma palavra de conforto para aquela mulher. Ele diz: não chores. Talvez aquela mulher já tivesse até ouvido alguém dizer isso para ela, né? Talvez alguém chegasse para ela, abraçasse ela e dissesse: mulher, não chores, Deus é contigo. Não chores, Deus vai te proteger, Deus vai te ajudar.
Mas quando Jesus diz não chores, irmãos, isso traz poderoso. E aí o que é que ele faz? Ele diz: não chores. Não chores, mulher. Não chores. E aí Jesus Cristo, queridos, aqui no verso 14, diz: chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Veja que grande milagre, veja que obra grandiosa Jesus Cristo está aqui operando. A esperança volta, a alegria volta para o coração daquela mulher. Tudo que ela achava que havia perdido agora é restituído. Jesus opera grande maravilha na vida daquele filho daquela mulher. A Bíblia não diz aqui a idade desse filho, mas mostra a importância que esse filho tinha para essa mulher. Queridos, aí Jesus Cristo opera esse grande milagre, essa grande maravilha na vida desse filho e traz para essa mulher novamente a alegria e o prazer de ver o seu filho vivo. É nesse Jesus que eu acredito. É esse Jesus que opera milagres. É esse Jesus que faz, irmãos, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez quando Jesus Cristo disse para aquela mulher: não chores, ela pensou que fosse apenas um consolo. Jesus estivesse apenas consolando ela pela dor da perca do seu filho. Mas quando Jesus Cristo diz não chores, é porque esse choro iria se transformar agora em riso. A tristeza iria tornar-se em alegria, em prazer. Assim Jesus Cristo faz na nossa vida. Muitas vezes, quando nós achamos que não há solução, que tudo está perdido, Deus, Ele vem com a sua provisão. Deus, Ele vem com o seu poder e opera milagres e maravilhas na nossa vida. Tudo para essa mulher voltou ao normal. Ela pôde voltar para sua casa com seu filho e continuar a sua vida. Mas agora, podendo enxergar e ver que existe alguém que é poderoso, Jesus se revela para aquela mulher. Jesus se revelou para os seus discípulos. Jesus se revelou para aquela multidão como aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Ele disse antes de ressuscitar Lázaro, lá em João capítulo 11, para aqueles que estavam ouvindo, Marta, Maria, seus discípulos, todos que estavam ali, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele tanto dá a vida como ele tira, mas ele também pode ressuscitar, como ele ressuscitou esse filho dessa viúva. E aí toda a multidão, os discípulos puderam dar glória a Deus, como diz aqui o verso de número 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Puderam perceber o agir soberano de Deus e glorificavam. Assim somos nós quando Deus opera algo na nossa vida, quando Cristo opera um milagre,
quando Cristo vem e nos socorre, o que nós temos que fazer é dar glória a Deus, é glorificar o nome de Deus. E aí, se levantou-se as pessoas ali e começaram a glorificar a Deus e dizer: grande profeta se levantou entre nós. Só que Jesus é um grande profeta, mas ele é o profeta, aquele profeta prometido que haveria de vir, que Moisés já tinha profetizado, que Deus enviaria um profeta que seria igual a ele, que nós deveríamos ouvi-lo. E outra coisa, Deus visitou o seu povo. Como é maravilhoso, irmãos, quando Deus visita o seu povo. Quando Deus opera um milagre, quando Deus opera uma cura, mas principalmente quando Deus salva, quando Deus liberta, quando Deus traz avivamento para o seu povo, quebrantamento. Como é bom a gente poder sentir a presença de Deus, nos regozijarmos nele. E por fim aqui, diz que essa notícia se divulgou-se por toda a Judéia e por toda a sua circunvizinhança. E essa história, irmão, se expandiu e chegou até nós. Nós hoje podemos glorificar a Cristo, porque essa história é real, foi verídica. Nós cremos que Jesus Cristo operou esse milagre, esse grande milagre, trazendo ao coração dessa mulher esperança. Assim é Cristo. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele traz para nós esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, certeza de salvação. Cristo em nós, paz e alegria verdadeira, porque Ele é a nossa alegria. Então que Deus, nessa manhã, possa estar aplicando a sua palavra em nossos corações. E eu faço uma pergunta: como é que está a sua vida? Qual é o milagre? Qual é a bênção que você deseja, que você almeja, que você está esperando? Você tem buscado a Deus para que Ele opere um milagre na sua vida? Você tem buscado a Deus para que Ele possa trazer para você aquela bênção que você tanto precisa? Busque. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Se você está vivendo momentos de tribulações e gostaria de que esse momento passasse, busque a Deus. Se você está vivendo dias de angústias, de tristeza, busque a Deus, porque é Ele que pode alegrar o seu coração. Se você está vivendo ansioso por alguma coisa que você espera, coloque essa ansiedade aos pés de Cristo. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você possa entregar essa ansiedade a Ele e descansar nele. Buscai ao Senhor para que Ele possa agir, assim como Ele agiu na vida dessa viúva, do seu filho, de forma milagrosa, de forma grandiosa. Assim Ele pode agir na sua e na minha vida. O que é que nós estamos precisando? De um avivamento? Busque ao Senhor. Senhor, eu quero ser avivado. Eu quero sentir mais a Tua presença. Eu quero desfrutar de Ti. Tu és a razão do meu viver. Sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso fazer. Senhor, eu preciso de Ti como a coça anseia pelas águas, como terra seca e árida precisa de água. Eu preciso de Ti.
Eu preciso da tua presença, eu preciso do toque do teu Espírito na minha vida. Eu preciso ser cheio do teu Espírito para viver segundo a tua palavra. Derrama sobre mim os frutos do Espírito. Você está precisando de perdão? Senhor, me perdoa, peça. Você está precisando perdoar alguém e não consegue? Peça a Cristo. Senhor, dai-me força para que eu possa perdoar. Senhor, dai-me forças para que eu possa amar os meus inimigos. Chega aqui, me socorre. Senhor, dai-me mansidão. Dai-me domínio próprio. Dai-me amor pelas almas. Jesus pode fazer tudo isso na nossa vida quando nós buscamos a Ele.